Eu vou só fazer um ponto aqui, que uma professora minha me falou uma coisa que eu concordo com ela. O experimento não é um processo para funcionar ou não. Mesmo ele não funcionando, ele está funcionando. Tá? Por quê? Porque você entende alguns limites dessa pessoa. Sim. Entende? Ele te dá alguma resposta. Às vezes pode ser vergonha, pode ser alguma coisa que você pode trabalhar, entendeu? Então eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, mesmo, tem muita gente que fala assim, Evandro, eu fiz experimento e tal. Eu acho que assim, uma coisa é você fazer experimento por fazer. Não, vou pegar esse experimento aqui hoje para fazer com o cliente. Peraí, qual o motivo que tu tá querendo fazer esse experimento? Sempre pergunto. Tem uma colega nossa que eu já falei para ela que ela tem que aprender isso. Né? Experimento não é para ser usado a torta direito. Tem que ter um motivo. Entendeu? Se tu tá sentindo que a pessoa tá com problema de construção pessoal, não sabe quem ela é e tal, tu pode fazer a casa, tu pode fazer o Quem é Você, que é um experimento que eu criei, que é muito legal. Quer dizer, eu criei não, né? Tem aí uns experimentos parecidos, né? Como a gente já falou, né? Nada se cria, tudo se transforma. Tudo já existe aí. Tudo se adapta. Então, quer dizer, você pode fazer isso. Tu quer falar, tu quer fazer uma relação com alguém? Tu pode fazer o quem é a pessoa na sua frente, né? Tu pode trabalhar, eu quero. A pessoa não fala do passado, pode botar uma linha da vida, né? Ou então, a pessoa não consegue, sei lá, transmitir alguma coisa do seu luto, alguma coisa. Faz a carta, ou faz a cadeira vazia, ou então a pessoa tem que falar com algum eu dentro dela, faz a cadeira vazia, né? Então são um tipo de experimentos. Você tem que ter um sentido para aquele experimento funcionar. Você tem que ter uma coerência cientificamente falando, você tem que ter um motivo. O que acontece? Para a gente se basear na ciência, a ciência ela tem uma tese. O que é a tese? Tese é um motivo pela qual você está falando sobre aquilo. Então aquilo é um exemplo bem claro, né? Eu sempre falo isso. Existe uma cidade. Essa cidade, ela tem um rio passando na frente, tem um rio passando no meio, tá? Aí o cientista vai nessa cidade e repara que as pessoas elas passam de um lado para o outro do rio, elas têm que dar uma caminhada de 20 minutos, passar por uma ponte que fica fora da cidade e depois ir para o outro lado da cidade. Qual é a tese? Por que as pessoas demoram 20 minutos para passar de um lado para o outro? Entende? Então você tem que ter uma tese, tem que ter um questionamento, uma pergunta. Por que essa pessoa não consegue falar do passado dela? Por que essa pessoa não consegue ter uma relação com o outro? Por que essa pessoa está com um problema com o rapport? Né? Ou então teve um problema de sexualidade. Não fala sobre isso. Você tem que se perguntar. O gestaltista, e eu vou botar sempre um pontinho aqui para minha abordagem, o gestaltista ele é investigador por natureza. Ele precisa ser investigador por natureza. Entende? O TCC, ele precisa trabalhar com demanda. Ele vai procurar pela demanda dele. Mas o gestaltista ele é mais amplo, ele trabalha com um todo. Entende? Um essencial, ele vai trabalhar com a existência daquele sujeito. Então ele vai trabalhar com um viés existencial. Ele pode até trabalhar outras questões, trabalho. Ele vai trabalhar a existência dele no trabalho. Ele vai trabalhar a existência dele na família, nos amigos. O humanista ele vai trabalhar a existência dele no sentido de vida, no sentido humano da coisa. Entende? Mas todos eles têm um sentido. Todos eles vão ter que ter um motivo, um porquê. Entendeu? Então essa questão, esse questionamento, esse é um ponto que o psicólogo tem que ter como base. A psicanálise ela tem uma base inicial que é estamos procurando transferência. Enquanto a transferência não funciona, né, enquanto a base transferencial não funciona, então a pessoa vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Quando a pessoa começa a fazer x atos falhos, aí você bota a pessoa para deitar. Aí tem até aquela fala assim, agora você pode deitar, né? Que é muito bonitinha, né? Que todo mundo acha legal, né? É, muito bacana todo mundo deitar. Não, eu acho maneiro que todo mundo bota o meu cliente para deitar, meu paciente para deitar, é maravilhoso. Enfim, não faz sentido nenhum para mim, mas
Beleza. O próprio Freud fala que ele só botava as pessoas para deitar porque ele ficava horas ali, ele queria dormir, ele queria dar uma pestanada, essa é real, entendeu? E ele não gostava de ficar olhando para a cara das pessoas o tempo todo, porque ele queria fazer alguns gestos e ele não podia. Ele não podia rir, ele não queria. Tinham coisas que ele achava tão boçal da pessoa falando que se ele risse ia quebrar toda a transferência. Então você bota para deitar, né? Porque a pessoa fica olhando pro mundo e tá ele lá. Puta que pariu, cara. O que esse cara tá falando? É isso. Rafael falou um negócio aqui. Do exemplo que você deu da cadeira vazia e tal, da carta. Ele falou assim, esse exemplo me fez pensar num vídeo que eu vi hoje no Meteoro Brasil, em que falava sobre o Will Smith, numa cena em que ele fez, que ele se emocionou mesmo por ter a viver como algo que aconteceu. Foi aquela cena do Maluco no Pedaço, que o pai dele vai embora, né, tá lá na casa, o pai dele vai embora, e aí tá ele e o... Aí todo mundo se emociona, sim. E ali, aquilo ali é o Will de verdade. Sim. Não é um personagem, né? Ele chorou de verdade, aquilo ali foi ele de verdade mesmo. E eu acho que era a vida, porque o Maluco do Pedaço é a vida do Will Smith, só que dado certo, né? Porque, sim, na verdade, ele só colocou como seria a vida de um garoto que foi abandonado pelo pai, com todas as dificuldades e tal, num lugar maneiro, né? Sim. Mas a vida dele, na verdade, sempre foi num lugar ruim. Então, é só isso a diferença. Então ele precisava colocar esse contexto do pai, né, que é o centro de tudo da história dele. Tanto é que ele é um bom pai, né, ele faz todo esse movimento de ser um bom pai. A história dele é muito bonita, muito trágica também. Mas real, assim, foi um dos momentos mais tensos. E aquilo ali, sim, aquilo ali é não diria ser um experimento, né, mas ali é basicamente ele falando com ele mesmo, né. Então é uma forma de cadeira vazia, sim, né? E é muito, muito interessante. É exatamente aquilo ali. Rafael, você pegou um ponto central ali. A cadeira vazia traz exatamente esse sentimento, entende? É você poder soltar, você falar para fora. É um movimento muito importante que nem todo mundo tem. Cadeira vazia, o espelho são muito bons. São muito bons. Mas eu queria retornar um pouquinho do que eu tava falando. Eu tava falando do que mesmo? Eu tava falando da psicanálise no sentido... Eu me perdi. Que o Freud deitar... que o Freud botava pra deitar e tal, aí ele botava o set, a né? transferência. A transferência. Eu não posso garantir que a transferência funcione 100%, né? E aí, é basicamente isso. O objetivo da psicanálise é exatamente esse. Que é só você colocar a pessoa para deitar, entendeu? A partir do processo da pessoa colocar para deitar, ela vai continuar falando, continuar fazendo os mesmos retornos, né? Aquele ciclo interminável de fala, até encontrar um ponto da qual o psicólogo ou psicanalista vão chegar e vão falar assim: opa, isso aqui tá confuso. Não foi isso que você falou. Não foi isso que... Não, engraçado, você já tinha dito isso de uma forma diferente. Ou qualquer outra coisa do tipo. Entende? Esse movimento é um movimento de esgotamento mental, na minha visão. Porque o que o Freud fazia, ele ficava horas fazendo isso. Horas. Não era papinho de... dele duravam horas. Não era papinho de açúcar aparecendo lá. Então, ela quer aparecer um pouquinho, né? Porque a gente faz claro que quer aparecer. Uma live com ela. Então, assim, não era papinho de 50 minutos, era papinho de 9 horas, 10 horas. Entende? E semana. Fala, Paulo. Seja bem-vindo. Fala, Paulo. Beleza? Tranquilo? A subida, hein? É verdade. Então, quer dizer, só para concluir, esse é um ponto de divergência que nós temos com a psicanálise. O processo do psicólogo hoje,
psicólogo em geral, ele é um processo investigativo. A gente vai trabalhar com a investigação, a gente vai trabalhar com feedback, a gente vai trabalhar com psicoeducação, a gente vai trabalhar com percepção, a gente vai trabalhar com movimento, a gente vai trabalhar com muitos experimentos, muitas coisas interessantes. Cada um na sua linha de abordagem. O TCC vai trabalhar o comportamento e a cognição daquele sujeito. Como ele aprendeu aquele método, aquela situação, a partir de que crença ele transformou isso, e aí ele vai transformar, ressignificar esse processo que ele está trabalhando daquela forma. A Gestalt vai fazer com que ele perceba que é aquele movimento que está acontecendo, né? E vai perguntar qual é o sentido daquilo. Por que ela está fazendo aquilo? O que ela está fazendo para ela retornar aquele ciclo o tempo todo? E aí, a partir daí, se for um processo cognitivo, a gente pode trabalhar com o TCC também, tá? A Gestalt, ela... E aí eu estou mais uma vez puxando sardinha para minha abordagem, com certeza, porque eu sou Gestalt terapeuta, mas a Gestalt, ela não tem medo nenhum de usar qualquer tipo de ferramenta. Ela não tem nenhum preconceito em usar qualquer tipo de ferramenta, contanto que faça sentido. Faça sentido tanto na percepção do indivíduo, tanto no movimento da terapia. Então é muito bom quando um Gestalt terapeuta ele vai estudar outras coisas. Por exemplo, estudar a teoria das cores, ele vai estudar PNL, ele vai estudar, sei lá, microexpressões. Ele vai estudar qualquer outra coisa que seja interessante para ele poder agregar no trabalho dele. Entende? Claro que existem coisas que a gente precisa ver aí se é válido ou não. Por exemplo, sei lá... Tem coisas usáveis e não usáveis. Né? Talvez uma constelação familiar, eu não sei se talvez seria interessante, sabe? Eu já tenho as minhas reticências, porque é muito focal, é muito trabalho, um trabalho diferente, entende? Logoterapia? Logoterapia também é uma outra coisa diferente. Aquele das essências, não é? Não, mas aí já é outra coisa, né? Aí já é aí eu já nem diria que é psicologia. Aí eu já diria que é homeopatia, né? Aí é uma coisa, se o psicólogo está fazendo isso, ele tem que fazer isso diferente. Isso não é um tratamento psicológico. Eu não acho que ele deva ser proibido. Eu não acho que, porque ele tem um CRP, ele seja proibido de exercer qualquer prática. Tanto é que a gente tem psicanalista. Se a gente tem psicanalista com CRP... Isso. Se ele tem formação em psicanálise, por exemplo, que não é uma coisa científica, não é uma comprovação científica, e é usado, e é aceitável, por que não um florais de Bach, entendeu? Porém, eu não acho que deva ser unido. Eu acho que tem que ser coisas separadas. Entende? Ou você faz terapia, ou você faz florais de Bach. Acho que você não deve misturar as coisas, entendeu? Mas esse no caso, não poderia se fazer a terapia e depois dali você, sei lá, uma meia hora de terapia e meia hora de floral de Bach? Não, eu acho que tem que ser uma coisa diferente. Terapia é terapia. Entendeu? Se a pessoa vai sugerir e tal, eu faço lá. É que nem, tipo, se a pessoa quer sei lá, fazer cartas pra pessoa, jogar carta pra ela, né? A pessoa faz a terapia dela e depois, se ela quiser, eu também jogo carta. Então joga pra mim? Beleza. Em outra sessão, em uma outra construção, em uma outra ideia, entendeu? Eu acho que é válido, entendeu? Porque é uma outra coisa, é uma outra função, entendeu? Para não misturar. Eu acho que o problema é a mistura. Carta para seus clientes? Oi? Já jogou carta para seus clientes? Eu não sei jogar carta. Só se eu jogar Yu-Gi-Oh! Eu já joguei Uno. Também, adoro jogar Uno. Aliás, eu tenho que comprar um xadrez, cara.